Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 23 de novembro. Nós estamos na 33ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Aproximando-se alguns dos saduceus, os quais dizem que ressurreição não existe, fizeram-lhe esta pergunta: Mestre, Moisés nos prescreveu que, se um homem casado morrer sem filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva para dar uma descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e depois o terceiro tomaram a viúva como esposa. Todos os 7 morreram do mesmo modo, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual deles será ela a esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Respondeu-lhes Jesus: Os filhos deste mundo têm mulher ou marido, mas os que forem considerados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos não têm mulher nem marido, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós ouvimos uma pergunta feita a Jesus com uma interpretação errada do que é a vida eterna. E uma pergunta que é uma visão, uma visão que é a visão de muitos cristãos errada sobre a vida eterna. Tem muitos que acham que a vida eterna é uma continuação das coisas aqui deste mundo. Não é assim que funciona. Com relação ao matrimônio, por exemplo, que é o tema do Evangelho de hoje, quando você se uniu em matrimônio, foi dito para você e para o teu cônjuge, até que a morte o separe. Então, ao morrer e ficar viúvo, viúva, você pode unir-se a uma outra pessoa, caso seja desejo seu. E aí aqui a parte interessante do Evangelho, na fala de Jesus, deixa eu achar aqui. Mas os que forem considerados dignos de ter parte no outro mundo. Veja, então aqui Jesus está apresentando para nós, dizendo que há possibilidade de não alcançarmos a vida eterna. Então, depois deste mundo aqui, não existe só o céu. Está ficando claro aqui no Evangelho, na fala de Jesus. Aqueles que forem considerados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, viverão como anjos. Então não é uma continuação das coisas deste mundo, como muitos pensam. Se fosse assim também nem teria graça, imagina a gente continuar todo sofrimento, tudo aquilo que a gente vive aqui, morrer e continuar lá, não tem isso. E a palavra de Deus, em outras passagens evangélicas, nos dirá também, o Senhor morreu, venceu a morte, ressuscitou e foi para junto do Pai, preparar um lugar para nós. E outra passagem vai dizer, na casa do meu Pai existem diversas moradas. Então o Senhor foi preparar um lugar para nós, e essa passagem inclusive serve de conforto para cada um de nós, ao lembrar dos nossos entes queridos. Saber que os nossos que já partiram estão num lugar melhor do que nós. E tendo partido, não sofrerão mais as dores deste mundo, o sofrimento, a violência, tudo aquilo que, as doenças, a iminência de guerra, nada daquilo que nós sofremos daqui neste mundo, não passarão mais. Então, que nós entendamos o que o Senhor está dizendo no Evangelho de hoje.
Depois desta vida, deste mundo, existem duas possibilidades. Isso também nós já refletimos na semana passada. Duas possibilidades, ou uma vida eternamente na presença de Deus, ou uma vida eternamente ausente de Deus, na ausência de Deus. Né? Que tendo isso claro diante de nós, nós vivamos de tal maneira aqui neste mundo as coisas de Deus, vivamos e acolhamos aquilo que o Senhor apresenta para nós, mas vivamos de tal maneira que ao fazer a nossa passagem, viver o nosso processo, nós possamos alcançar este lugar que o Senhor preparou para nós, onde viveremos em paz. Não haverá mais guerra, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, mais luto, nada disso. Viveremos face a face com o Senhor, na presença do Senhor. Experimentaremos uma paz que em lugar nenhum aqui neste mundo nós damos conta de alcançar. Então, que vivamos de tal maneira, quando chegar o nosso momento, tendo cumprido a nossa missão, não se agarrar, se prender a nada daqui deste mundo e passar pela porta necessária, né, e que seja estreita, como o Evangelho nos diz, né, a porta do céu é estreita, passar pela porta estreita para podermos então experimentar da vida realmente. A vida mesmo não é aqui. Vejam, se viver já é bom e viver é maravilhoso, né? Se esta vida aqui é maravilhosa, com todas as dificuldades, guerras, doenças, fome, morte, com todas as dificuldades desse mundo, viver é maravilhoso, imagina a vida eterna, o céu, onde não vai existir nenhuma dessas dores, nenhum desse sofrimento. Estaremos na presença do Senhor eternamente. Que maravilha, que maravilha. Que vivamos de tal maneira a um dia então nos reencontrar, todos, nos reencontrar na presença de Deus e vivermos como os anjos que lá já estão, né? Nossa Senhora, os santos, nosso Senhor Jesus Cristo, nos reencontrarmos e experimentarmos disso tudo que o Senhor já preparou para cada um de nós. É muito difícil, nós todos sabemos disso, né? Por causa do pecado, por causa das nossas limitações, mas o Senhor nos dá diversos meios, caminhos para nós conseguirmos alcançar a graça e viver na graça, de modo que, quando chegar o nosso momento, possamos permanecer nela eternamente. Busquemos esses caminhos, né? Buscamos nos agarrar àquilo que o Senhor nos dá para permanecermos então nesta graça e um dia nos reencontrarmos no céu. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.